A Rainha Margot, do Alexandre Dumas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar essa obra aqui que eu estava para ler há muito tempo. Rainha Margot, do Alexandre Dumas. A minha edição está em francês, mas vocês acham essa obra aqui em português. Como sempre, antes de mais nada, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, ou melhor, no Instagram, Kiwi do Mundo. Curta este vídeo, comente, compartilhe, me diga se você gosta de romances históricos. Peço também para vocês darem uma olhadinha ali nas opções para membros do canal. Toda semana eu publico conteúdo exclusivo para membros, então vejam as opções aí de assinatura para você se tornar membro. Agora bora lá. Antes de comentar o livro, eu vou ter que apresentar o contexto histórico, senão vocês vão ter dificuldade de compreender esse contexto aqui. Mesmo porque é de uma realidade bem remota. A gente está falando do século XVI. Se vocês não entenderem o que estava acontecendo na França no século XVI, ou melhor, o que era a França do século XVI, que não era este Estado-nação que a gente conhece hoje, vocês vão ter muita dificuldade de compreender. Dá para entender, mas não é a mesma coisa, perde muito. Aqui a gente está no século XVI, mais precisamente aqui o momento histórico dos fatos narrados, 1572 a 1574, né? Então a gente já está no fim do século. Mas o século XVI eu acho que é um dos séculos mais conturbados da história europeia, porque o fim da Idade Média, a gente já está no período do Renascimento, mas tem muito da Idade Média ainda, né? Então é o período de transição. Muitos historiadores consideram o Renascimento o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E o século XVI, para além disso, de representar essa transição, a gente tem ali muitos conflitos. A gente tem ali as consequências da Reforma Protestante, Lutero e até mesmo do Calvino, e a gente tem aqui o que aparece muito fortemente aqui, porque foi o que acometeu a França assim durante esse século todo, as guerras de religiões. A gente está falando de católicos e protestantes. Os protestantes na França eram chamados de huguenotes. A França católica tinha uma preponderância católica que queria se impor aos protestantes, impor essa religião aos protestantes. Então, os católicos eram a maioria. Para ficar mais fácil compreender, os países mais ao sul, né, os países talvez de origem latina, mais ao sul da Europa, eram católicos, os mais ao norte eram protestantes. E assim é até hoje, né? Então, assim, Itália, França, Espanha, Portugal, católicos. Inglaterra, Alemanha, Holanda, todos os países nórdicos para cima, protestantes. Então, guerra de religião acontecia não só na França, acontecia em outros países também, mas aí ao contrário. Por exemplo, na Inglaterra, os protestantes queriam expulsar os católicos porque os protestantes eram a maioria. Então, é esse o contexto aqui. O que na França aconteceu em 1572, né, o início aqui do livro, o massacre da noite de São Bartolomeu. É um episódio histórico assim, bem comentado, bem famoso. Que foi um massacre que ocorreu na noite do casamento, durante o casamento da Rainha Margot. Ela se casou com um protestante, que é o Henrique de Navarra, e se tornou a Rainha de Navarra. Ao invés de o casamento dos dois apaziguar esses conflitos todos, na verdade, foi pensado ali, foi azeitado um massacre em que os católicos mataram os protestantes que foram pro casamento. A gente tá num contexto em que, eu falei para vocês já, a França não era um Estado-nação. Então, a França mesmo, né, o que chamam de França, aqui no livro, inclusive, é uma região muito pequena, nem de perto é a região de França de hoje, e que tem supremacia em detrimento das outras regiões ali, do que antes era o reino dos francos, né? Toda daquela região que é mais ou menos, né, guardadas ali algumas diferenças, que hoje é mais ou menos o país França. Mas, na época, havia vários reinos, a França era um dos reinos, que era o principal, e que subordinava os outros reinos, mas havia vários reinos, vários reis, e cada região, cada reino era considerado um país. Então, Navarra era um país, hoje não existe esse país mais. Havia Normandia. Então, a gente está aqui numa herança feudal de estrutura administrativa, né? Então, esses feudos se tornaram reinos. Havia uma relação hierárquica entre esses reinos. E o que a gente tem? O rei da França, neste momento, é o Carlos IX, que é irmão da Rainha Margot. E ambos são filhos da Catarina de Médici.
que a Catarina de Médici, uma italiana, tá fazendo aqui? Vamos voltar um pouco mais. Eu só vou voltando, regredindo. Depois tem que fechar todos esses parênteses, né? Um dos reis de maiores destaque na história da França é o Francisco I, François Ier. Ele foi um que quis modernizar a França. Então a França estava saindo ali de um contexto medieval. Ele queria modernizar bem no espírito da época, né? A gente já está aqui no período de renascimento, de modernização e tal. Ele queria modernizar a França em vários aspectos. E para modernizar, inclusive, hábitos culturais, um refinamento, né? A ideia que a gente tem hoje de França é muito diferente do que havia naquele momento, né? Hoje a gente tem uma ideia de país refinado, capital da moda, gastronomia, refinamento cultural. Na época não existia. Qual era o país de destaque com todos esses atributos e adjetivos daquele período? Era o que hoje a gente conhece como Itália, mas era a região da Itália ali com seus vários reinos. A gente está falando de um momento que não havia Estado-nação. Então havia ali a região da Itália com vários reinos, Sicília, Roma, Nápoles, enfim, vários reinos. E dentre as várias regiões da Itália, a gente tem Florença, onde viviam o quê? Os Médicis. Catarina de Médici é uma das mulheres mais poderosas da história. Ela foi sobrinha de Papa, se eu não me engano, Clemente. Foi mulher de rei, o filho do François Ier, do Francisco I, se casou com ela. Então ela foi nora de um rei muito famoso, de muito destaque, foi o Francisco I. Ela foi esposa, rainha consorte, esposa do Henrique II. Ela foi mãe de 3 reis e mãe de uma rainha consorte da França. 3 reis da França. Ela era muito amiga de Maquiavel, porque o Maquiavel trabalhava para a família Médici. Ela tinha uma personalidade muito forte, né? E nesta obra aqui, o Alexandre Dumas pinta ela como uma pessoa até mesmo perigosa. O Francisco I, ele quis levar refinamento para a França, então o que ele fez? Desposou Catarina de Médici para o filho dele, o Henrique II, que se tornou rei depois dele. A Catarina de Médici teve não sei quantos filhos, muitos filhos com o Henrique, e o Henrique II, né, o marido dela, filho do Francisco I, ele faleceu, ou seja, de um acidente, eu acho que de cavalo, não sei, ele morreu muito cedo. E aí os filhos dela estavam pequenos ainda, então ele morreu tão cedo que não tinha filho na idade adulta. Os filhos dela tiveram que assumir o trono, né, um por um, e ela era a regente, né? Então ela praticamente que determinava as ordens, porque ela era a mãe de um rei que era garoto ainda, né? Pré-adolescente. Aí o primeiro filho dela assumiu o poder foi o Francisco II e também não ficou muito tempo, faleceu. Depois subiu ao poder o Carlos IX, que é o rei aqui da obra, que também morreu jovem, com 20 e poucos anos. Depois assumiu o poder o Henrique III, né, o outro filho dela assumiu o título de Henrique III. Quando este morreu, já não tinha mais filho para subir ao poder, porque o outro filho que aparece aqui, que não se torna rei, ele morre antes de o último filho, o rei da Catarina de Médici, morrer. E aí quem sobe ao poder, quem assume o poder? O Henrique de Navarra, se tornando o Henrique IV. E aí bota fim, quando ele sobe ao poder, acaba a dinastia dos Valois. E começa a dinastia dos Bourbon, que é a dinastia que a gente mais conhece. O Henrique IV, que era o rei de Navarra, casou com a rainha Margot, que era filha da Catarina de Médici. Ele era protestante, se casou com ela, abjurou, depois teve um período que tentaram matá-lo várias vezes, aí ele fugiu para Navarra, e para ficar lá em Navarra ele teve que abjurar novamente, se tornar protestante. E depois para assumir o trono, porque aí já não tinha mais quem assumisse o trono, parente, aí ele abjurou de novo, se tornou católico. Ele e a Margot, eles tinham um casamento só político, né? Então cada um tinha os seus pares. E aí, além disso também ela não deu filhos a ele, o que o fez anular o casamento com ela. E aí ele se casa depois com a Maria de Médici, ou seja, mais uma italiana da família lá dos italianos, que vem para a França, para a corte da França, e com a Maria de Médici ele tem o famoso Luís XIII, o rei Luís XIII, que é o rei dos 3 mosqueteiros e do D'Artagnan, né? Então, assim, um pouco do contexto é esse. A rainha Margot, ela era muito bonita, ela era considerada uma figura ilustre, ela era super erudita, falava não sei quantos idiomas, discutia vários assuntos,
Ela tinha vários amantes, vários casos, assim como o rei também tinha, e ela não deu filho a ele, de modo que ela foi preterida. Um ponto aí. Sobre a cultura italiana na França, na corte francesa, então quando a Catarina de Médici vai para a corte francesa, ela leva um pouco de refinamento para essa corte. Então, ela introduz o uso de talheres na corte francesa, porque eles comiam com a mão mesmo, né? O Maquiavel ia visitá-la sempre, né? Porque ele era lá um grande conselheiro dos Médici. Um outro italiano famoso que foi para a corte do Francisco, do François I, do Francisco I, foi o Da Vinci. O Da Vinci está enterrado no Chateau d'Amboise. O Da Vinci, ele tinha um chateau próprio. Então, o Da Vinci foi para a corte, porque aquilo que eu falei para vocês, a Itália é o símbolo do renascimento, o símbolo da cultura, do desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente conhece grandes pintores, filósofos desse período, todos italianos, né? É este o contexto. Neste livro aqui, nessa história, aparece tudo isso? Não. Aparece um recorte disso tudo que eu falei e tem alguns dados de ficção que não aconteceram na vida real. Mas dos livros do Alexandre Dumas, e ele fez vários romances históricos, este é o que tem mais fatos históricos, né? Praticamente todos os personagens aqui existiram de fato. E é o que há de ficção aqui entre personagens, e o que há de ficção aqui, ainda que seja ficção, os personagens aqui dessa ficção, da história aqui, onde há ficção, eles existiram de fato, só que não fizeram isso que ele disse que fizeram. Então, bora lá. O que acontece aqui? Bom, depois dessa longa introdução, agora eu vou falar pouco do livro. Eu só vou mostrar o que tá aqui, isso tudo que eu falei. O que acontece aqui? Começa com o casamento da Margot com Henrique de Navarra. E aí, o episódio de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, em que os protestantes são massacrados. E aqui, nessa história, fica bem evidente que o rei Carlos IX agiu, né, autorizou esse massacre, meio pressionado pela mãe, Catarina de Médici, que aqui ela é pintada pelo Alexandre Dumas como uma pessoa assim, bem maquiavélica. Parece que ela leu O Príncipe e seguia à risca, né? Se na vida real ela era assim, não sei. Ela tenta por várias vezes matar, assassinar o Henrique de Navarra, o marido da rainha Margot. Só que na vida real a gente sabe que foi ela que pensou nesse casamento como uma aliança para apaziguar os conflitos entre protestantes e católicos. A ideia foi dela. Só que aqui no livro ela parece como grande articuladora do mal. Ela quer que os filhos todos assumam o poder, tenham cada vez mais poder. O outro, como um bom protestante, merece ser morto. E ela tenta matá-lo aqui por várias vezes, várias emboscadas aqui. E aqui o que acontece? Nobres de Navarra, dentre eles o Conde de La Mole e o outro Coconas, que são amigos, eles são protestantes, eles vão lá pro casamento, então eles vão apoiar, ou avisar o Henrique de Navarra. E eles são os dois são feridos, eles brigam, enfim. Nessa matança toda, eles são feridos também, mesmo porque eles são protestantes. A rainha Margot, ela esconde, protege o Conde de La Mole. Para ela era um desconhecido até então. Ela fica cuidando dele. E o Coconas, ele é cuidado por uma amiga da Margot, que era também uma nobre lá. Então, cada uma fica com um. Eles se apaixonam, Rainha Margot e o Conde de La Mole. Eles se apaixonam, eles têm um caso. Antes de eles terem um caso, né, o La Mole ele se apaixona primeiro pela Margot. E ele vai lá no perfumista, e esse perfumista era o perfumista da rainha. E ele era perfumista e manipula veneno, ervas, aquelas coisas. O La Mole vai nesse perfumista pedir lá um encantamento para Margot se apaixonar por ele. E aí esse perfumista dá lá uma bonequinha, né, com, sei lá, coroa e tal, uma flechinha no coração, tipo um voodoo. Na vida real isso aconteceu? Sim e não. Aconteceu, o La Mole, ele foi acusado de fazer essa feitiçaria, mas para o rei e não para a rainha. Na vida real parece que não houve caso entre La Mole e a Margot, né, mas aqui aparece o romance dos dois. E por conta disso, enfim, ele acabou se dando mal, denunciado. Aqui na história, ele é acusado de ter feito isso, essa feitiçaria, essa amarração para o amor. Ele é acusado de ter feito isso, esse vuduzinho, para o rei.
que é o que na realidade aconteceu. Ele foi acusado, né, na história, na vida real, ele foi acusado por isso. Só que aqui no romance, embora ele tenha sido acusado por isso, a gente sabe que essa acusação é falsa, a acusação feita pela Catarina de Médici, mas que na verdade ele fez foi uma amarração para o amor. Então assim, a coroa e sei lá, o manto do bonequinho representava a rainha, a Margot, e não o rei Carlos IX. Então, aqui aparece tudo isso, aparece a morte do Carlos, e isso não é spoiler, né, gente? Eu já contei toda a história, fato histórico não é spoiler. Então, o Carlos IX, ele morre, ele fica um tempo doente e morre. O La Mole acaba pagando o pato, ele é acusado e tal, por coisas que ele não fez. E aqui a história vai até a morte do Carlos IX e sobe ao poder o Henrique III. O irmão deles, que era o rei da Polônia, que tinha assumido a Polônia, e aí com a morte do Carlos IX ele volta e assume o trono. E aqui fica claro que o Carlos IX queria que o marido da Margot, que ele chamava de irmão, aqui na história ele considera mais o Henrique de Navarra como irmão do que os irmãos dele, de fato, que tentaram traí-lo, mas a mãe, a Catarina de Médici, articula de modo que o filho assuma o trono. E assim termina, quando o Henrique III assume o trono. Não aparece aqui boa parte do que eu contei para vocês, porque depois que o Henrique III morre, né, ele não dura muito, ele morre, aí o Henrique de Navarra assume e acaba se tornando Henrique IV, aí ele se separa, anula o casamento com a Margot, ele casa com a Maria de Médici, e aí depois eles têm o Luís XIII, vai se tornar o Luís XIII o rei lá dos mosqueteiros. Isso não aparece aqui, termina com a morte do Carlos e a assunção do Henrique III. Isso tudo que eu falei para vocês não aparece de maneira tão clara na obra, né? Todas essas relações, essa organização administrativa da França, porque a italiana tá lá na corte. Então, muita coisa é mencionada e não é tão bem explicada, assim. É um romance com muitas tramóias e muitas articulações políticas. Eu gosto, né? Eu gosto muito de romances históricos. Há também um filme do Patrick Cherot, com a Isabella Giannini no papel da Rainha Margot. É um filme da década de 90, com base nesse livro, mas ele foge um pouco, porque eu acho que ele não se baseia só neste livro. Eu acho que até vou rever o filme e fazer um comparativo entre o livro e o filme para os membros do canal. Me diga o que vocês acham. Em suma, é isso. Eu não dei spoiler muito do que é ficção. O que eu contei são fatos históricos. Fatos históricos não são spoiler, né, gente? Então, assim, o que acontece na história e tá aqui não é spoiler. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês se interessaram em ler, se vocês conheciam essa obra, se vocês conheciam essa história. Enfim, o que vocês acham. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.